Olá, estudantes da segunda série, tudo bem com vocês? Que bom, espero que estejam todos muito bem. Eu sou a professora Renata, da disciplina de Matemática, e na nossa aula de hoje nós vamos ver como que resolvemos exercícios utilizando circunferência trigonométrica, redução de ângulos ao primeiro quadrante e também analisar as relações trigonométricas na circunferência trigonométrica. Antes disso, eu gostaria que vocês pensassem um pouquinho, além de conhecer as razões aí que são trigonométricas no triângulo retângulo, quais informações você consegue tirar dessas razões que você já conhece na circunferência trigonométrica? Você consegue fazer essa relação do que estava no triângulo para aquilo que vem na circunferência? Vamos lá então relembrar o que é uma circunferência trigonométrica. Então, é a circunferência que tem o raio unitário e o seu centro coincidindo com a origem do plano cartesiano. Então, são as características de uma circunferência trigonométrica. Além disso, ela é dividida em 4 quadrantes que seguem o sentido positivo no sentido anti-horário, o sinal é positivo. Então, primeiro quadrante, segundo, terceiro e quarto quadrante. Cada um desses quadrantes tem 90 graus de ângulos dentro dele, tá? Então, aqui no primeiro eu tenho de 0 a 90 graus, no segundo de 90 a 180 graus, no terceiro quadrante eu tenho de 180 graus a 270 graus e no quarto quadrante eu tenho de 270 graus a 360 graus. Além dos ângulos serem medidos em graus, eles também podem ser medidos em radianos. A gente ainda vai trabalhar bastante isso, tá? Praticar bastante a questão das unidades de medidas para ângulos, não ficar só preso na unidade grau, ok? Então aqui, se eu for olhar a relação trigonométrica na circunferência, eu vou olhar para os eixos, tá? Então nós não vamos usar aqui aquelas razões, cateto, hipotenusa, aqui não, aqui nós vamos olhar a projeção dos ângulos sobre eixo X, eixo Y e também sobre a reta que é uma reta auxiliar, que nos ajuda a encontrar a tangente de um ângulo. E essa reta auxiliar é uma reta paralela ao eixo Y, tá? E que ela vai ser tangente. O que significa ser tangente? Intercepta a circunferência em um único ponto. Então, intercepta a circunferência trigonométrica no ponto 1 para x, 0 para y. Nesta imagem, notem que vocês aqui já deixei indicado os ângulos tanto em graus como em radianos, para aquilo não acontecer da gente ficar pensando só na questão do grau, tá? Então, o ângulo x, ele está aqui no primeiro quadrante. Quando eu projeto esse ângulo sobre o eixo X, eu tenho o cosseno desse ângulo. Quando eu projeto esse ângulo sobre o eixo Y, que aqui está em verde, eu tenho o valor do seno desse ângulo. E quando eu projetar esse ângulo sobre essa reta auxiliar paralela ao eixo Y, eu tenho a tangente desse ângulo. Tudo do ângulo X, mas vale para ângulos em todos os quadrantes. Sempre então, o que vai acontecer? Se eu tiver um ângulo, o valor do seu cosseno será a projeção desse ângulo sobre o eixo X, projeção ortogonal, aquela que vai com 90 graus, tá? Se eu tiver um ângulo em qualquer outro quadrante, se eu quiser o seno desse ângulo, eu vou olhar a projeção desse ângulo sobre o eixo Y. E se eu quiser a tangente desse ângulo, eu vou olhar a projeção desse ângulo sobre a reta auxiliar, que é tangente à circunferência trigonométrica e que é paralela ao eixo Y, e é tangente exatamente no ponto 1 para x, 0 para y. Então aqui eu tenho os sinais dessas relações, tá, gente? Lembra que se for no eixo Y, os valores que eu tenho acima do eixo X são positivos, os que eu tenho abaixo são negativos. Dessa forma, o seno é positivo no primeiro e segundo quadrante e é negativo no terceiro e quarto quadrante. A mesma coisa acontece para o cosseno e para a tangente. O cosseno à direita da origem do plano é positivo, para a esquerda é negativo. A tangente para cima do eixo X, os valores são positivos, para baixo do eixo X são valores negativos. Então aqui
Para facilitar, tá? Já tem um resumo para vocês dos sinais das relações de seno, cosseno e tangente nos 4 quadrantes. E aí agora vai ficar com você essa análise, né, de dar o sinal da tangente de 30, tangente de 200 e tangente de 330. Notem que ali eu optei por escolher ângulos de segundo, terceiro e quarto quadrante, justamente para que você possa praticar a visualização dessa projeção do ângulo. Vamos lá então, pessoal, para auxiliar na resolução dessa questão, eu deixei já do lado ali o gráfico com os sinais da tangente, tá? Então, vai ser positivo no primeiro e terceiro quadrante e a tangente será negativa no segundo e quarto quadrante. Então, como 130 está no segundo quadrante, negativa. 200 no terceiro quadrante, positiva. E o 330 graus que está no quarto quadrante tem a tangente negativa. Então, sempre praticando para você pegar a manha, né, de poder colocar o sinal aí em cada um dos quadrantes. Continuando aqui, então, agora, já com valores, eu quero que vocês determinem a quais quadrantes o ângulo alfa pode pertencer. Então, só para explicar aqui para vocês. Aqui eu tenho que o cosseno desse ângulo é menos 2/3. O que eu quero que você responda aí em casa? Em quais quadrantes o cosseno é negativo? Porque daí quer dizer que o ângulo alfa pertence a um desses quadrantes, tá? É isso que eu estou perguntando aí para vocês. Então, sem preguiça, façam no seu caderno, a gente já volta para verificar.
Então vamos lá, gente? Aqui eu tenho, me empolguei. Aqui eu tenho que lá o ângulo alfa tem o cosseno negativo. Aonde que o cosseno é negativo? No eixo X para a esquerda, ou seja, segundo ou terceiro quadrante. Na letra B, seno de alfa é negativo. Seno eu vou olhar sobre o eixo Y. Eixo Y é negativo para baixo do eixo X, então ele só pode estar no terceiro ou quarto quadrante. E a tangente de alfa é negativa. Os valores são negativos para a tangente no segundo e no quarto quadrantes, em que a projeção está para baixo do eixo X no plano cartesiano, ok? Então aqui a resolução para vocês aqui desse praticando, eu espero que vocês tenham acertado aí em casa. Como a nossa aula de hoje é para praticar mesmo, então eu vou relembrar para vocês a redução de ângulos aqui ao primeiro quadrante que nós vamos usar. Então aqui eu tenho a redução de ângulos em graus. Se eu tiver o ângulo no segundo e no terceiro quadrante, ou no terceiro quadrante, né? Se você tem dois ângulos, um no segundo e um no terceiro, você vai fazer para reduzir ao primeiro quadrante e achar o seu correspondente, a comparação desse ângulo com o ângulo de 180 graus, que é o que está no eixo X. Então, no segundo, 180 menos alfa, no terceiro quadrante, alfa menos 180. No quarto quadrante, mesma coisa, eu vou comparar esse ângulo com o ângulo que está no eixo X, que nesse caso é o ângulo de 360 graus. Então, farei 360 menos alfa. Fiz isso, acho o seu correspondente no primeiro quadrante. Então, quando eu encontro o correspondente no primeiro quadrante, eu consigo achar os valores de seno, cosseno e tangente de ângulos que estão no segundo, no terceiro ou no quarto quadrante, ok? Então, aqui eu tenho uma prática de uma atividade que você vai pensar, né? Você imagine que você vai ter que rosquear totalmente esse parafuso. E aí, para isso, você tem que girar 5.550 graus. Qual é, em graus, a medida do menor ângulo correspondente à diferença entre a posição inicial da chave e a sua posição ao terminar de rosquear esse parafuso? B. Calcule o seno, cosseno e a tangente desse ângulo. Então, primeiro, aquela primeira determinação positiva, encontrando um arco côngruo a esse ângulo que esteja lá na sua circunferência, que pode ser de 0 a 360 graus. Encontrou a primeira determinação? Se necessário, faz a redução ao primeiro quadrante. Quando você encontrar a redução ao primeiro quadrante, aí você consegue dar os valores de seno, cosseno e tangente, lembrando de olhar o sinal do ângulo da primeira determinação desse ângulo ali. Então, tem bastante atividade aí para você fazer. Daqui a um tempinho a gente volta.
Vamos lá então, pessoal, aqui nós temos que primeiro calcular a primeira determinação desse ângulo. Como? Escrevendo, né, aquela fórmula do arco côngruo ao ângulo de 5.550 graus. E como que a gente faz isso? Eu não lembro mais. Eu vou te relembrar. Você vai dividir o ângulo de 5.550 por 360 para ver quantas voltas ele dá na circunferência trigonométrica. Aqui nós notamos que ele deu 15 voltas e sobrou 150 graus, que é o resto dessa divisão. Esse é a primeira determinação desse ângulo e indica que a posição inicial do parafuso era 0 graus e a posição final 150 graus. Eu deixei indicado para vocês terem uma ideia de que a abertura corresponde ao ângulo que está no segundo quadrante, tá? Então, depois de feita essa primeira determinação, já que está no segundo quadrante, nós temos que fazer a redução ao primeiro quadrante. Se está no segundo, nós vamos usar 180 menos 150, que equivale ao ângulo de 30 graus. Nós vamos olhar somente para os valores de seno, cosseno e tangente do ângulo de 30 graus. Tá aqui, ó, 150 está no segundo quadrante, correspondente ao ângulo de 30 no primeiro quadrante. Então, aqui eu vou destacar somente os valores do segundo quadrante ali, de 30 graus. O que mudou? Mudou o sinal, tá, gente? Por que muda o sinal? Porque, ó, o seno no primeiro e no segundo quadrante são positivos para todos os ângulos. Então, ele continua positivo. O cosseno no primeiro quadrante é positivo, no segundo é negativo. Então, por isso que eu coloquei o sinal negativo. E a tangente no primeiro quadrante, ela é positiva, sobe, o ângulo sobe, né? No segundo quadrante é negativo. Então, por isso que só trocou o sinal. Vejam, os valores de seno, cosseno e tangente em módulo são os mesmos do que o do ângulo de 30 graus, que é o correspondente. O que muda é o sinal, porque ele é um ângulo que está no segundo quadrante. Então, eu chamo muita atenção para vocês olharem o sinal, porque o que a maioria das pessoas esquece é de colocar o sinal no final, considerando qual é o quadrante que esse ângulo pertencia. Ok? Então, aqui a resposta para vocês da letra B, seno, cosseno e tangente do ângulo de 150 graus. E aí, para a gente praticar um pouquinho mais, eu trouxe mais um quiz aqui bem tranquilo, tá? Verifique-se essa afirmação. Os valores de seno de 4π sobre 3, cosseno de 100 graus e tangente de 280 têm sinal negativo. Isso é verdade ou é mentira? Será que esses três valores, essas três relações, têm o mesmo sinal? Vamos ver? Vamos lá então, gente, aqui nós só vamos precisar olhar para os sinais. Então, aqui o primeiro ângulo é o ângulo 4π sobre 3, que é equivalente ao ângulo de 240 graus. Para você descobrir isso, você substitui o π por 180, 4 vezes 180 e divide por 3, tá? 240 graus pertence ao terceiro quadrante. No terceiro quadrante, o seno é negativo porque está para baixo do eixo X, tá? O seno a gente olha no eixo Y. Próximo ângulo, o ângulo de 100 graus. 100 graus está no segundo quadrante. No segundo quadrante, o cosseno é negativo. Por quê? Porque nós olhamos o cosseno sobre o eixo X, a projeção desse ângulo sobre o eixo X. E para a esquerda,
os valores no eixo X são negativos. O ângulo de 280 graus, ele pertence ao quarto quadrante. Lá no quarto quadrante, a tangente é negativa. A sua projeção fica para baixo do eixo X, naquela reta que é uma reta auxiliar, lembra? A reta auxiliar que é paralela a Y, tangente à circunferência, então lá no quarto quadrante a tangente é negativa. Notem que os três sinais das relações de seno, cosseno e tangente desses ângulos são todas negativas. E sempre lembrando, ó, que a gente tem ângulos em todos os quadrantes, tudo misturado. Então a gente sempre vai ter que estar analisando com bastante cuidado os sinais, tá, das relações. Então, essa afirmação sim é verdadeira, você coloca lá no seu caderno que ok, é verdade, e você verificou isso, você não vai chutar porque você tem 50% de chance de errar, ok? Então, na nossa aula de hoje, o que foi que nós vimos? Nós vimos a redução de ângulos ao primeiro quadrante, nós vimos aí que podemos usar tanto graus como radianos para fazer isso, com a prática de exercícios. Nós verificamos as relações trigonométricas na circunferência trigonométrica e também olhamos para os sinais dessa relação, dessas relações, que foi o último que você vê para poder responder o seu exercício. Ok? Então, eu espero que vocês continuem estudando, não deixem de fazer os exercícios propostos nesta aula e continuem fazendo aí também aqueles que são obrigatórios lá no Class. Até mais!